Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DadaCast. Eu sou a Dama Candeia, esta é a casa para quem está ferido. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre esperar em Deus. Então, vocês sabem e conseguem esperar em Deus, confiar nas promessas de Deus? O que é, na verdade, esperar em Deus? A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 40, versículo 21, mas os que esperarem no Senhor renovarão as suas forças. E esta passagem vem para nos ensinar que muitas vezes nós perdemos as forças nesse processo de esperar em Deus, de esperar que Deus cumpra a sua promessa na nossa vida. Mas ainda assim, Deus renova as nossas forças. Quem espera em Deus, Deus está sempre ali para renovar a força dele. Muitas vezes nós nos perdemos na vida e acabamos por esquecer que Deus está conosco em todos os momentos. Só que a gente não tem paciência de esperar as coisas de Deus, de esperar em Deus, de confiar que Deus fará, não importa o tempo, não importa o dia, não importa a hora, mas Deus fará. E nós ficamos ansiosos, ficamos cansados, ficamos depressivos, ficamos frustrados porque nós não estamos a receber o que a gente acha que tem que receber no momento que a gente quer receber. Então, eu estou aqui para vos dizer que as coisas de Deus realmente existem. As promessas de Deus, Ele cumpre. Deus é o único ser na Terra que cumpre e realmente promete. Deus não muda, Deus é imutável. Deus não muda as suas promessas, Deus não muda o que Ele promete nas nossas vidas. Deus faz aquilo que Ele promete. Mas a pergunta é, até que ponto nós acreditamos que Deus pode cumprir as promessas dele na nossa vida? Porque chega uma fase da nossa vida que as coisas apertam tanto e a gente começa a se perguntar, será que Deus existe mesmo? Será que Ele realmente tem algum propósito para a minha vida? Qual é o propósito para a minha vida? Qual é o caminho que eu devo seguir? Mas Deus diz que nós devemos esperar nele, confiar nele. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a gente aprende que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de nós em todos os momentos. Na Bíblia nós lemos a história de Jó e nós vimos que Jó tinha tudo. E quando Jó perdeu tudo, Satanás achou que Jó se afastaria de Deus e deixaria de crer em Deus, de acreditar em Deus, de ter fé em Deus. Mas Jó não fez isso. Jó disse, louvarei o Senhor, eu louvarei ao Senhor, tendo ou não tendo. E Jó continuou a acreditar no Senhor, a confiar no Senhor, depositou toda a sua dor no Senhor. E o Senhor fez, o Senhor dobrou aquilo que ele já tinha. Por quê? Porque ele soube esperar em Deus. Muitos de nós não conseguimos viver esse processo da espera. Não conseguimos viver o processo para chegar no propósito de Deus. Nós queremos tudo imediatamente. Por conta disso, nós acabamos por nos frustrar e nos afastar de Deus, porque achamos que Deus não vai cumprir, que Deus não existe. E existem aqueles casos que a gente não sabe o que realmente vai receber de Deus. Mas Deus tem sempre alguma coisa para nós. Tu só precisas se aproximar dele. Tu só precisas aceitar que Deus existe, aceitar que Deus nos deu a vida, aceitar que Deus é aquele que nos faz dormir, que nos faz acordar, que nos alimenta, que nos veste todos os dias. Quando Davi estava no deserto, ele estava ansioso, ele estava sem esperanças nenhuma. Ele escreveu, ou ele disse, ele perguntou à própria alma por que ela estava abatida, por que ela estava a perturbá-lo. E ele disse, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, nós só precisamos confiar mais em Deus, confiar mais no processo. E eu não estou a dizer aqui que nós não temos, nós sim vamos ficar tristes. E é normal ficar tristes, é normal nós nos perguntarmos, será que eu realmente
Devo continuar a esperar. É normal passarmos por esse processo todo de frustração, mas o importante é não deixarmos de crer em Deus, não deixarmos de confiar que Deus realmente fará um milagre nas nossas vidas, que Ele mudará aquela situação, aquele problema que você acha que já não tem solução. Deus é a solução de tudo e para tudo na nossa vida. Assim como Davi, Abraão esperou 25 anos por um filho. Jó perdeu tudo e disse: continuarei a louvar ao Senhor. Ana orou no templo até Deus responder. E tu dizes que não consegues esperar, não acreditas nas promessas de Deus. Deus cumpre. Tua mãe pode te prometer algo e não cumprir, teu pai pode te prometer algo e não cumprir, tua namorada, teu namorado, os teus irmãos, amigos, qualquer um pode prometer alguma coisa e não cumprir, mas Deus promete e Deus cumpre. Nós devemos aprender a esperar tudo no tempo de Deus, a ter paciência, a sermos pacientes e dizer: Deus fará. Há situações na nossa vida que a gente acha que já não tem solução, que já não vai mudar, já não vai melhorar, mas acreditem, esses são os momentos que Deus realmente age, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. O que para nós é impossível, Ele faz. O que para nós já não tem solução, Ele consegue solucionar. Então, eu só estou aqui para te dizer: confie, tenha paciência, Deus fará. Pode não ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, mas Deus fará. Se Deus te prometeu algo, Deus fará. E para aqueles que não sabem qual é a promessa de Deus ou o que é que Deus fará na vida deles, só confiem nele. Confiem no processo. Busquem a Deus. Aprendam a ter intimidade com Deus. Aprendam a confiar em Deus. Aceitem Jesus como teu único Salvador. Porque Deus fará, sempre. Ele é o Deus que fez uma, Ele é o Deus que fará 2 vezes. Ele é o Deus que fez ontem, que fará hoje, que fará amanhã. Ele é o Deus que faz sempre. Então vamos aprender a confiar nele e a esperar nele, tá? E mesmo que a figueira não floresça, todavia nós devemos nos alegrar, devemos adorar ao Senhor. Vamos continuar a adorar, a confiar no Senhor. E para este episódio é tudo que eu tenho a dizer. Meditem a Bíblia, porque tem coisas maravilhosas lá. Shalom a todos e até o próximo episódio. Bye bye.